Falar um pouco a respeito do eremita no dinheiro. Então vamos supor que você tire uma carta para saber como é que vai ser a sua vida financeira num determinado período e você sai com a carta do eremita. O que isso significa? Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar que o eremita é um arcano de desapego. Então aqui não estamos falando sobre passar necessidade, não estamos falando sobre miséria, mas também não existe o tal do esbanjar, não existe essa coisa de que, eu quero comprar o carro mais novo, ou então o último modelo do celular mais tecnológico que saiu, ou então eu vou repaginar o meu guarda-roupa. Não. O eremita é um arcano do essencial, ou seja, não falta, mas também não sobra. É bem aquele dinheiro contadinho. Então, para o período que você está considerando aí na sua leitura, a gente vai pensar o quê? Em uma quantidade de dinheiro que vem, mas apenas para o necessário. Ou seja, você tem a garantia de que não vai faltar, mas você também não vai ficar ali esbanjando, né? Então você consegue pagar suas contas, você tem aquele dinheiro ali bem contadinho, né? Mas não é uma coisa que vai se voltar muito para aquelas necessidades, entre aspas, né? As necessidades de consumo. Aquela coisa que a gente fica ali, porque eu quero gastar com isso e com aquilo, e aí eu vou comprar uma bolsa nova, sapatos. Não, né? O eremita ele foca no essencial. Ele é desapegado. Então, aquele momento em que você consegue dar um uso para o seu dinheiro de uma forma mais consciente, os seus recursos materiais eles vêm de uma forma mais tranquila, né? Eu digo tranquila aqui no sentido de que você não se volta tanto para esse consumo inconsciente, muito pelo contrário, você tem o quê? Uma forma de consumir que é muito mais ligada às suas reais necessidades, né? E não tem aquela coisa assim desesperada por eu preciso comprar isso aqui porque eu tenho que demonstrar determinada imagem, não. É uma coisa muito mais consciente. Outra coisa que é importante lembrar, né, o eremita ele tem uma associação muito grande com o tempo, né? Numa das versões do tarô mitológico, a gente tem o eremita representado por Saturno, e Saturno é Cronos, que é o deus do tempo, ou seja, ele fala da necessidade de maturação, da necessidade de que a gente consiga aprender a lidar com os nossos recursos, né? No caso, eu estou falando aqui por conta de ser o eremita na questão financeira, mas a gente tem um aprendizado a longo prazo, ou seja, ele te remunera à medida que você amadurece, à medida que você consegue ter uma consciência maior a respeito de si e das suas necessidades. Então a gente está falando aqui sobre investimentos a longo prazo, sobre frutos que você vai plantar agora, mas que você só vai colher lá na frente. Não tem esse desespero, né? A gente tem o quê? Uma restrição num primeiro momento, porque afinal de contas, o eremita ele tem essa coisa de restringir, ele tem essa coisa de certa forma, né, não no sentido pejorativo, mas de alienar, ou seja, você sai um pouco desse núcleo social maluco em que as pessoas estão o tempo todo correndo atrás de dinheiro e você vai para uma coisa muito mais essencial. Então, tudo o que você plantar agora, se você fizer bem feito, você tem chances de colher lá na frente. Mas não é uma coisa imediata, não é uma coisa que você vai pensar assim, eu vou, né, como se fosse, sei lá, loteria, que você investe aqui, uma semana depois sai o resultado e aí você ganha o prêmio. Isso se você ganhar. Mas a gente está falando o quê? De uma coisa mais sustentável, de um dinheiro que vem, mas ele vem a longo prazo. Então, é um ótimo momento para você plantar e se você tiver plantado lá atrás, você tem chances de colher isso aqui. Mas é sempre importante lembrar, né? O eremita ele nunca dá em exagero, ou seja, toda vez que você tem para um determinado período o eremita falando sobre finanças, você tem o suficiente para que você consiga atender às suas necessidades, mas não tem uma coisa assim exagerada, né? E é um ótimo momento para você lidar melhor com essa questão das suas necessidades, é um ótimo momento para rever também. Poxa, será que eu preciso de tanta coisa assim? Às vezes que vai ser um monte de bens materiais que você fica acumulando na sua casa, que você acumula cifras no banco, mas você nem sabe se vai ter condições de usufruir daquilo. Então, ou seja, é um momento de muita reflexão a respeito do que o dinheiro significa para você, tá? Mas é sempre bom lembrar que a gente tem aí, né, investimentos que vão dar lucro mais a longo prazo, se eles derem, ok? Mas não é nada que você vá ganhar de maneira expressiva. Mas é muito bom para que você aprenda realmente o que é o essencial. Bom, então essa é a leitura do eremita para a área financeira material. Se você gostou,
desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, né? Deixa aqui um comentário também, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.